Olá, pessoal! Estamos dando início a mais uma análise de questão. Dessa vez é uma questão do concurso do Ministério Público Estadual do Amazonas para o cargo de promotor de justiça. Vamos ler a questão. Um rico empresário pretende destinar, mediante disposição testamentária, uma parte legítima do seu patrimônio para a criação de uma fundação com o fim de promover a democracia no âmbito do Estado brasileiro. Em relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta. Três informações importantes do enunciado, pessoal. Ele quer criar uma fundação, então, portanto, a questão trata sobre esse tema. Ele quer criar a fundação mediante disposição testamentária e a finalidade da fundação é de promover a democracia no âmbito do Estado brasileiro. Muito bem, antes de ler as alternativas, é importante relembrar as espécies de pessoas jurídicas. A primeira divisão é entre pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. A pessoa jurídica de direito público pode se subdividir em direito público interno e direito público externo. As pessoas jurídicas de direito público interno são a União, os estados, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias, associações públicas e demais entidades de caráter público criadas por lei. Já as pessoas jurídicas de direito público externo são os estados estrangeiros e todas as pessoas jurídicas pelo direito internacional público, como, por exemplo, a ONU e o Mercosul. Mas o que nos interessa aqui, pessoal, são as pessoas jurídicas de direito privado. São as associações, as sociedades, as fundações, organizações religiosas, partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada, chamadas também de Eireli ou Eireli. Muito bem. Veja, portanto, que a fundação é uma pessoa jurídica de direito privado. E qual é a característica da fundação? É que ela se forma pela afetação de certos bens a uma determinada finalidade pré-estabelecida pelo seu instituidor. Vale ter em mente que essa finalidade ela tem um interesse público, ok? Pode ser uma ou mais finalidades. As fundações elas são previstas ali no artigo 62 e seguinte do Código Civil, e o parágrafo único do artigo 62 vai elencar o rol de finalidades possíveis para as fundações. Então, ali nós temos promover saúde, promover assistência social, promover o meio ambiente, a proteção do meio ambiente, promover a educação, promover a ética, a democracia, dentre outras finalidades. Parte da doutrina, vale a pena ressaltar, entende que esse rol é taxativo, outra parte defende que esse rol é exemplificativo. Uma outra questão importante sobre as fundações é a forma como ela pode ser criada. Então, o artigo 62 vai dizer que ela pode ser criada tanto por instrumento público quanto por testamento, ok? E vale a pena aí também mencionar que o instituidor ele pode determinar a forma como essa fundação será administrada. Além disso, e essa questão também bastante relevante, o artigo 66 do Código Civil, ele diz que o Ministério Público Estadual zelará pelas fundações situadas no seu respectivo estado. E é por isso, pessoal, que fundação é um tema que cai muito nas provas de Ministério Públicos estaduais, ok? Porque são eles que fiscalizam, que zelam, que cuidam das fundações. Com base nisso, nós podemos já ler as alternativas. Vamos lá. Alternativa A. O instituidor dessa fundação não poderá definir a maneira pela qual ela será administrada, pois isso já se encontra estabelecido na legislação civil. Ora, pessoal, essa alternativa está errada, porque o instituidor ele pode sim definir a maneira pela qual a instituição será administrada. Isso está no artigo 62 do Código Civil. Alternativa B. A fundação não poderá ser constituída com a finalidade pretendida por seu instituidor, qual seja ali promover a democracia, por absoluta falta de amparo legal. Falso, pessoal, a promoção da democracia, conforme parágrafo único do artigo 62, é uma das possíveis finalidades. Veja que as finalidades da fundação ela possui interesse público, né, pessoal? Até por isso é o Ministério Público que zela por elas, tá certo? Então, questão errada. Alternativa C. É ilegal a criação de fundação por ato de disposição testamentária.
Ora, pessoal, questão errada também, não é ilegal, é permitido. A gente viu que a fundação pode ser instituída por escritura pública ou por testamento, disposição testamentária. Então, essa alternativa também está errada. Alternativa D, a fundação poderá ser criada por disposição testamentária, alternativa correta, como nós já analisamos. Alternativa E, a fundação terá que ser instituída por prazo indeterminado. Alternativa falsa, pessoal. Ela não terá que ser, ela poderá ser. A fundação, elas podem ter prazo determinado ou prazo indeterminado, sendo inclusive mais comum que o prazo seja indeterminado, tá bem? Trouxe aqui para exemplificar, pessoal, para vocês, um trecho de um Estatuto Social da Fundação Roberto Marinho e também uma autorização do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para alterar o Estatuto Social da Fundação Getúlio Vargas, tá? A primeira é um trecho do Estatuto Social da Fundação Roberto Marinho, que em seu artigo 2º vai elencar os objetivos e informar os objetivos da Fundação. Então, ele diz: os objetivos da Fundação compreendem a assistência, execução, promoção, apoio, incentivo, patrocínio de ações, o que, pessoal? Nos campos cultural, educacional, social, filantropo, comunitário, recreativo, esportivo, científico, tecnológico no Brasil. Vejam, portanto, são todas aí finalidades de interesse público. E o segundo slide que eu trouxe é justamente a autorização do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com relação à alteração do Estatuto Social da Fundação Getúlio Vargas. Então, o ato vai falar o seguinte: ó, o promotor de justiça de fundações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, vem autorizar a Fundação Getúlio Vargas a providenciar sua alteração estatutária no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme minuta em anexo. Isso exemplifica, na prática, né, a atuação do Ministério Público Estadual como fiscalizador, como quem cuida, quem zela, quem guarda pelas fundações. Tá bom? Se vocês gostaram, considerem se inscrever no meu canal, enviar esse vídeo para amigos. Desejo a vocês ótimos estudos. Um grande abraço.